Alô, 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 aventureiros! Bem-vindos ao Covil do Dragão. Aqui é Rodrigo Góes, do Dragão Branco. E me respeita, rapaz, porque eu sou aquele cara que viajou de bairro em bairro e de banca em banca pra comprar revista de RPG, rapaz. Eu sou o Ed Nascimento, o famigerado Dragão Negro. Eu comprei o Tormenta na banca de jornal. Camarada Heavy, que tipo de dragão você é? E se apresenta pra galera. Olá, pessoas. Eu sou o Heavy. E eu acho que no momento eu sou o dragão burocrata, porque eu não aguento mais escrever projeto nessa vida. Socorro, pelo amor de Deus. O dragão de terno e gravata, ó. Pro aventureiro entrar no Covil tem que ter hora marcada, senão não consegue não. Falar com a secretária dele. Hoje a gente tá aqui pra poder falar sobre as mídias do RPG, né? Como elas eram, como são, como ainda vão ser, como os RPGs vão ser distribuídos nesse nosso país e mundo, como tudo vai mudar e já mudou e etc, né? Mas bater aqui um papo nostálgico sobre todo o início e fim do nosso querido jogo. Ricardo, solta a vinheta aí. Aventureiros, bem-vindos ao Covil do Dragão. Primeira parte a gente vai falar sobre como o RPG era distribuído, como que a mídia do RPG chegava, não nas nossas casinhas como hoje em dia, mas sim na banquinha de jornal. Ou na lojinha, né? Tinha lojinha também. De fato, né? Mas, porra, as lojinhas eram geralmente a distâncias muito maiores, né? Tinha uma aura também, né? A loja em si. Pelo menos pra mim, na minha memória, assim, de quando eu era bem mais novo com loja de RPG, é a mesma coisa de loja de rock, sabe? Caraca, exatamente. Que era o lugar onde pai não gostava que criança fosse, era sempre um rolê meio dia ensolarado em cima da loja de RPG, em cima da loja de rock, tá tudo, começa a ter o céu nublado, era uma outra vibe, bicho. Não, eu ia te perguntar isso mesmo, Heavy. É porque você é de São Paulo, não é isso? Eu sou de São Paulo, mas, sim, hoje em dia no litoral, mas sempre fui do interior de São Paulo. Ah, então, porque assim, aqui a gente é do Rio, então assim, aqui na capital, basicamente só existia uma loja antigamente, né? Então assim, cara, fico quase pensando, como era antigamente em São Paulo? Tinha mais opções? Como é que funcionava pra você? Então, no interior, tipo, não tinha. Quer dizer, onde eu morava, né, não tinha, assim, tanto que é muito doido lembrar de como foi o início do RPG e como ele entrou, assim, porque eu conheci o de mesa, mas eu não tenho a memória clara, sabe, porque em locadora de videogame eu tenho a memória, porque eu vivia lá, locadora de filme também. Agora, a questão do RPG era sempre, tipo, com gente que jogava e parecia mais o culto bizarro que a galera entrava e, tipo, eu tenho uns livros de RPG aqui, rapaz, você quer? Tá afim? Água do bom. Era bem assim. Aí, mano. Cara, era bizarro, assim. Não, uma coisa que eu acho bem interessante sobre a minha memória do RPG, assim, no início, é porque eu eu jogava videogame, eu não tinha um videogame, mas eu jogava videogame, assim, com uns amigos e tal, mas, cara, até conhecer o RPG de mesa, eu nunca tinha jogado um RPG de videogame, sacou? Eu fico pensando como isso, é muito estranho, né? E eu fui conhecer RPG porque eu entrei na loja de quadrinhos e vi uma revista que eu achei legal. Era até uma Dragão Brasil, cara, na época. Comecei a ler e aquilo eu achei super legal. Comecei a comentar com meus amigos e, cara, que jogo maneiro. E a partir daí que eu fui conhecer o RPG, cara. Tipo, porque por acaso eu entrei na banca de jornal e comprei uma revista aleatória, sacou? Realmente, sei lá, meio chocado quando eu começo a rememorar, né? É porque a época também era muito propícia, né? Tipo, era o que tinha, né, pra gente ficar informado de revista, então tinha revista pra guri, pra guria, né, revista adulta, revista de culinária, revista de crochê, revista de passatempo até hoje, revista pra você saber qual que seria os times do Brasileirão, revista pra você saber qual era da novela, qual que era tudo, qual que era os concursos, qual era, e aí no meio disso também tinha os quesitos de RPG, né, com aventuras e tudo mais. Então era, por conta do lugar também era muito propício pra todo mundo que tinha, né, de onde achar. Então era massa. Uma coisa que eu fico meio chateado hoje em dia é a galera do antigamente que era bom,
Porque, pelo menos pro RPG, não era bom não, cara. Você não tinha acesso a nada. Quando conseguia, era muito caro, muito caro. E assim, eu acho que o dinheiro todo que eu gastei em Xerox, eu comprava um carro hoje em dia. Pra você ver, né? A Xerox compensava. Pronto, cara. Você pegava, sei lá, um livro tipo GURPS da vida, que é um livro grande, com as páginas enormes. O livro era tão caro que compensava você copiar página por página lá, pra fazer xerocar tudo. E eu perdi as contas de quantos livros eu tive. Eu acho que se eu encostar num Vampiro a Máscara de verdade, eu acho que eu queimo. Porque eu só vi Xerox, eu usei muita Xerox desses livros, cara. Cara, assim, uma coisa curiosa sobre o início do RPG é que foi graças a uma revista de RPG assim que eu conheci o Ednei, cara. Porque eu e um outro amigo, né, que também tava nessa de conhecer o RPG através de uma revista, uma mesma revista, a gente jogava de tudo, claro. A gente pegava ali estatísticas e inventava um sistema dentro daqueles números que a gente via ali. E aí um dia esse meu amigo falou assim, não, lembra daquele cara que a gente conheceu no fliperama? Esse era o Ednei. Sim, lembro. Ah, então, ele tem um manual 3D&T. Olha a parada, o cara tem um manual 3D&T. Pegamos e fomos caçar a casa do cara, que a gente sabia que era por ali, em algum lugar do bairro. E por uma coincidência, assim, cara, bizarra, andamos de 100 metros da minha casa, encontramos ele, cara. E aí começamos a jogar 3D&T, né? Foi muito bom, cara, muito era assim, é bom porque é nostálgico você lembrar, né? Mas de fato, como você falou, Ed, pro RPG não era bom não, cara, porque, pô, era tão difícil, né? E nessa época, era até um pouco mais democratizado, porque já tinha o RPG baratinho de comprar na banca de jornal, né? Que era o 3D&T na época. Então você tinha como começar a jogar. Mas antes disso, era bem complicado, bem difícil. Então o Heavy não lembra como é que foi a experiência dele com o RPG. Mas lembra das trevas que haviam na lojinha. Eu lembro porque era tri de viver, né, nessas lojas mais aleatórias, assim, tal, do Rosk e de tudo. E meio que as duas coisas estavam ligadas nessa época, né? Mas eu ia comentar da frase do Rodrigo, perdão. É isso mesmo. Que é muito doido que, assim, era um nicho, né? E era ainda muito mais nichado quando a gente era mais novo. Mas eu vejo que, como a nossa bolha expandiu horrores, né? No quesito da internet, é engraçado que parece um clube secreto, né? Que todo mundo faz, porque meio que gente que eu nunca esperei que gostasse de RPG ou que consumisse RPG hoje em dia fala, pô, não, eu consumia muito RPG na minha época e tal. E tipo, nossa, olha só, quem diria? Mas... Era por isso que achavam que era seita, né? Exato. Eu lembro que, assim, eu morei em Campinas, né, que é no interior de São Paulo, e eu sei que tinha, né, alguns pequenos lugares onde a galera jogava RPG, mas a minha memória muito forte, assim, quando começa, foi num shopping, né, que abriu lá, por incrível que pareça, e lá tinha uma daquela... Não era uma loja propriamente dita, mas era um daqueles stands do meio de corredor, onde eles tinham dados de RPG, tinha uma cacetada de Magic, assim, e era um rolê que, assim... Minha família sempre foi muito religiosa, então eu falava, não, pode ir lá, ver, vai lá, dá um visu nas cortinas, pode ir lá comprar o ingresso pro cinema. Não, tô tranquilo, eu me viro aqui, eu arranjo o que fazer. E eu ia dar uma olhada nas coisas, sabe? Não, assim, eu fico pensando como sobreviveu, né, cara? É bizarro isso. Sério, porque a sensação que eu tenho é quando você lê o livro de Vampiro a Máscara, sacou? Porque você pensa assim, cara, não faz sentido eles ainda existirem, cara, porque não podem ter tantos, e ao mesmo tempo parece que tem uma porrada, entendeu? Então, caraca, a sensação que eu tenho é muito isso. O Heavy falou dos dados, caramba, a dificuldade que era conseguir um conjunto de dados pra jogar. Caraca, é verdade. Heavy, você conhece o sistema que usa em Vampiro, Lobisomem e tal, né? Sim. Precisa de uma cacetada de D10. Cara, a gente jogava com um D10. A gente jogava com um D10. Toda vez que tinha um combate, parecia até uma caverna daquelas de Pokémon. Começava o combate, o grupo todo ficava triste. Porque levou muito tempo rolando aquele único D10 lá, um tempão. Não, aí você é jovem besta, o que você inventa de jogar nesse sistema? Yu Yu Hakusho. Aí o cara usa, né, o Leigo Hadouken, e cada Leigan carregado lá era tipo 60 dados, cara. Olha que
Que loucura, mano. Era muita foto tava que olhando fazer, pra né? jogar 120 vezes o mesmo dado. Era bom, mas era bizarro quando você para pra analisar. Vamos falar do nosso presente, da situação atual do RPG. Temos internet, temos aí pós-pandemia que essa parada de jogar RPG de forma totalmente online, né, se popularizou pra caramba. Tem as lives de RPG. Nunca pensei que eu fosse ver um negócio desse. Não, inclusive, cara, teve um amigo nosso das antigas aí, um ótimo mestre, inclusive, de Vampiro, A Idade das Trevas, que ele chegou a falar comigo sobre isso várias vezes, cara. E eu meio ri do cara, sacou? Não, vamos fazer, cara, jogar no YouTube e tal. E eu falava assim, não, cara, isso é bizarro, sacou? Quem vai assistir um negócio desse, né? Quem vai assistir um negócio desse? E olha aí hoje, né? Reb, tu já chegou a fazer live jogando RPG? Cara, algumas já, né? Porque eu acredito que seja talvez o momento que eu mais possa contar, né? Porque eu tive muito o espaço, assim, pra... O RPG de mesa não foi tão presente quando eu era bem mais novo, quando as coisas eram mais analógicas, mas essa parte da internet meio que eu vi crescer desde o início, sabe? Porque desde quando o Nerdcast lançou aquele famoso Nerdcast RPG, sabe? Que honestamente eu acho que deu uma fagulha aqui no Brasil, né? Sendo que lá fora já tinha um Critical Role, né? Sim, mas de que deu abertura aqui no Brasil foi essa progressão, né? E aí, meio que abriu, né, pra cá. E é muito massa, assim, pra ser bem honesto, jogar RPG em live. É uma experiência diferente, né? Claro que tu tem uma preocupação a mais com o show, digamos assim, né? Com quem tá assistindo, com uma certa interação e até mesmo pra não ficar chato pra quem tá assistindo. Mas, bicho, eu acho uma coisa tão democrática, né? E tão acessível e um entretenimento tão livre que eu só consigo ficar maravilhado, sabe? Em todos os quesitos. Eu já mestrei, né, mesa de RPG por conta do Alvorada, né, que é o sistema de fantasia medieval. Já fiz campanha do Anos 20, né, com as gurias do Caquitas, a Laura da Távola e a Mônica do Jogos Imaginários, aquelas maravilhosas. E até mesmo do HWF, né, que é o de wrestling, que é o de luta livre, que Não, peraí. Você fez um RPG de wrestling e eu não fiquei sabendo. Foi. Conta essa história aí, cara. Cara, eu vou ser sincero, eu amo wrestling. Amo. O pessoal fica... mas não é sério, que não sei o que. Cara, eu quero saber da vida real, não, cara. Eu quero ser enganado, eu quero ver aquilo ali. Eu quero me divertir. Tem gente que vê novela aí, novelas populares aí, e são enganados do mesmo jeito e ficam super satisfeitos, tipo, eu aí. Qual o problema você gostar de luta livre? Pra mim, a definição de wrestling é novela com lutinha, pô. É a melhor. E digo isso tranquilão, falando que é a melhor coisa do mundo, sabe? É que sim, falando sobre, né, até junta com um pouco da pauta sobre a criação de RPG atualmente, né, e como também essa questão da gente tá numa bolha mais expandida, a gente criou outras variações, né, que talvez o pessoal antigamente nem viesse a pensar, né, a gente tinha ideias, a galera já criava adaptações. Só que hoje tem muita gente criando, né? Criando RPG de todas as coisas mais doidas do mundo, assim. Só pra ter uma ideia, eu joguei uma mesa de fiasco uma vez, que eu joguei um Todo Mundo Odeia o Chris, que se passava na Baixada Santista, sabe? E isso deve ter sido muito engraçado. Foi muito massa, e terminou com um ritual satânico feito por um gato e o casamento de duas senhorinhas do Brooklyn, bicho. Mano, foi muito irado, assim. Mas isso junta com o quanto que a gente tem a liberdade, né? E aí que veio o HWF. Assim, eu sou apaixonado por wrestling, sabe? Mesmo não tendo tanto tempo pra acompanhar hoje em dia, eu amo luta livre, assim, de todo o meu coração. E aí eu quis fazer um que fosse, né, a galerinha se juntando pra fazer um show. Então não era nem de combate, era de vocês, né, como grupo. Eu gosto muito de RPG cooperativo, sabe? Então todo mundo trabalhando por um bem comum. E aí era pra vocês fazerem o melhor show da Terra. Infelizmente não deu muito certo no Catarse, mas quem sabe a gente tenta o segundo round algum dia. Mas foi muito massa, cara. Foi maravilhoso, assim. Eu amo. De repente, se a gente começar
a divulgar esse tipo de RPG entre novelas de emissoras grandes aí, de repente as mesmas pessoas que veem novelas começam a jogar, cara. Ah, Imagina, cara. Aí você a consegue. viagem, o RPG. Pô, cara. Com a ficha do Alexandre. Cara, eu jogaria isso. Se fosse novelas mexicanas, pra mim rola. Cara, eu gosto muito, particularmente, dessa abertura e do quanto que tem coisa acontecendo, sabe? Hoje em dia. Isso que você falou é muito real, né? Tipo, hoje tem uma democratização, né? A gente vê aí que, o Catarse, cara, quantos RPGs, né? Surgiram, quantas ideias foram impressas graças a isso. Eu acho realmente que a internet, né? Quando ela chegou a esse nível de popularizar, de ser tão rápida, facilitou muito o RPG, né? Ser divulgado e a galera gostar e etc. Sobre a pandemia, cara, sabe que foi trágico, que foi ruim, mas ela deu uma boa alavancada nessa parada de RPG online, né? O que você acha disso, Rev? Fala pra gente. A pandemia, na verdade, foi um ponto muito crítico, assim, pra mim, sabe? Foi um ponto de virada bem bizarro. Porque, efetivamente, no campo de criação de RPG, eu sou muito recente, né? Comparado com gente que já tá aí há séculos e tem uma galera muito boa. E aí eu meio que cheguei de disputando nada, né? Aparecendo primeiro com Alvorada, foi em 2019. E foi muito doido que, assim, a gente lançou em 2019 e veio a pandemia em 2020. E, né, vem esse lockdown, vem tudo, vem esse tempo onde a gente precisa. E meio que foi uma junção de coisas pra mim, sabe? Eu meio que senti a necessidade também de fazer um trabalho pra ajudar. Não puxando sardinha, mas foi até eu me juntei junto com outros camaradas, assim, do RPG, sabe? Pra gente disponibilizar conteúdo gratuito, assim, né? Disponibilizar o Alvorada durante esse tempo, porque era um modo também do pessoal meio que fugir um pouco, né? Tem um áudio de TikTok que eu acho maravilhoso, que é de um pessoal que é uma guria que fala: RPG só faz você escapar da realidade. E a guria olha com uma cara de paz assim, tipo, é claro que por favor, essa realidade, pelo menos. Exatamente isso. Minutos. E aí foi o tempo até mesmo onde eu criei o Anos 20, né? E veio esse panorama pra gente pensar essa realidade. Eu acho que, tipo, foi uma expansão muito grande, né? Muita gente começou a fazer live e eu acho isso maravilhoso. Muita gente parou pra escrever, muita gente tirou projeto engavetado. E, honestamente, eu acho que a gente só ganhou com isso, né? É claro que existem alguns contrapontos e complicações, né, que envolvem quando o hobby fica maior, né? Às vezes entrar com uma galera que não é tão boa, às vezes ter conteúdos que a gente tem que ficar com um pouco de pé atrás. Mas, ao contrário, muita gente fica pistola, sabe? Porque, RPG por Discord, por câmera, não é a mesma coisa que tal, pessoalmente, tipo, ok, sabe? Mas eu sinto que talvez tenha sido respiro pra gente que precisava daquilo e eu não tenho como tirar isso, sabe? Tanto assistindo quanto participando, eu vejo que foi a possibilidade de uma galera ser herói da própria história, herói na vida dos amigos e de... Eu sou muito defensor, assim, do RPG Força da Amizade, sabe? Igual anime mesmo, que o poder da amizade é massa, tipo a mesma pira. Então, eu acho que foi muito benéfico e uma coisa que é uma merda que tem acontecido na pandemia, uma merda que a gente ainda passa por isso, mas eu fico feliz de tanta gente ter se disponibilizado a ser herói e ter se aberto ao hobby, sabe? Eu concordo com você. E quanto ao pessoal que diz que não é a mesma coisa, de fato, não é a mesma coisa. Mas no período onde a outra opção era não jogar, tenho uma dúvida aqui pra compartilhar com vocês. Livro físico, o que vocês acham a respeito de RPG? Falei muito, vai o Rodrigo primeiro. A gente tem o costume de deixar o convidado falar primeiro, mas se você me deu a voz, eu falo. Então, assim, cara, eu gosto, mas eu... É aquela situação. É um prazer ter um livro. Eu gosto de pegar um livro em mãos, ler, sentir o cheiro do livro. Pra mim, ter livros é maravilhoso, mas hoje, com a estante cheia, sabe? Eu vejo cada vez menos propósito em ter livros.
Então, assim, eu começo a ficar, caramba, aí hoje eu já olho aquele que eu gosto mais, tô pensando em passar os outros, porque, de fato, não há mais uma necessidade. Com tanto conteúdo digital, a gente jogando digitalmente, então, pra que realmente ter um livro? Há uma necessidade? Claro, nunca vamos tirar o direito de ninguém de ter, mas necessidade pra mim eu acho que não existe mais. Eu também concordo, acho que o livro em si é quase uma decoração, porque... Ainda mais, por exemplo, hoje em dia você compra o livro e aí a errata do livro sai na internet. Aí a editora vai e te manda um PDF com tudo que tava de errado. Tipo, é a DLC do livro. E às vezes isso acontece tantas vezes, que assim... E tem pessoas que reclamam. Nossa, outra correção do mesmo livro. Mas imagina que se fosse um tempo atrás, você ficar com aquele negócio errado... E, meu irmão, se vira! Acho que talvez as pessoas reclamem acreditando que, de repente, existiria um trabalho mais cuidadoso se não houvesse a possibilidade de enviar uma errata, entendeu? Não era. Pode ser isso. Tinha erro de português grosseiro em livro de RPG antigamente que passava. O pessoal não tava nem aí. Eu vou ser sincero, eu sou de uma época que os livros que eu peguei, poucos eu vi erros. Os livros que eu comprei, eu vi poucos erros, vou ser sincero. Mas, sim... É óbvio que a chance de acontecer um erro é maior. E também não estou dizendo que as pessoas estão certas, tá? Porque pode não ser verdade. Porque vai da competência da pessoa que está produzindo o livro, da editora e etc, né? Então é difícil dizer que, não, só porque de fato tem um PDF eu vou tocar, entendeu? Não concordo que isso seja real, mas acho que pode ser assim que as pessoas pensam, entendeu? Sim, eu posso fazer um leve advogado diabo aqui, mas... Fica à vontade, cara. Como produtor... Você é um dragão, você é um dragão, você pode fazer o que você quiser. Como um dragão burocrata. Eu vou dizer que, tipo, por mais cuidadoso que seja o projeto, passa alguma coisa, sabe? Eu digo como pequeno, tá? Eu não vou falar como grande, eu também meio que evito, porque você falar com um bicho grande, basicamente você só apanha, porque a fanbase é muito sólida, né? Uhum. Então, a gente que sofre meio que assim. Então, tipo, o que rola, né, quando você tá fazendo? Às vezes o tempo é muito curto, a gente tava conversando aqui, né, antes de começar aqui o podcast, a gente falando sobre como também precisa ficar sempre criando alguma coisa, né, sempre criando coisa atrás de coisa, atrás de coisa, atrás de coisa, né, pra não ser esquecido, e meio que acaba passando. Então, olha que faz, né. Grandes produções ainda continuam nisso, então, mesmo dos pequenos, assim, eu diria que tomarem cuidado, né? Volta e meia também tem muita treta de que... A gente tá numa época que o financiamento coletivo cresceu muito, né? Então tem muitos, assim, e volta e meia, se você não tirar uma boa parte, assim, do teu orçamento pra apoiar, tu vai ter que escolher, bicho. Você não tem como, né? Tu acompanhar tudo que sai num mês, ou tudo que sai num ano. Comparado com nossa infância e adolescência, assim, hoje em dia, o tanto de conteúdo que RPG que a gente tem saindo num ano é muito mais do que a gente sonharia nesses tempos, né? Mas acontece. Agora, juntando um pouco com a pergunta que o Dinei fez do livro físico, eu gosto do livro físico, mas eu concordo com o Rodrigo que é tipo... Ele é uma memória, né? Ele é meio que algo que eu quero ter de um projeto em si. E eu acho que também é o bom do momento que a gente tá vivendo, da gente poder ter mais coisa do que isso, porque meio que vai agregando valor, né, e a gente vai poder escolher, né, tendo essa possibilidade de tanto adquirir o PDF, né, e ter essa possibilidade atual, né, de que em qualquer lugar a gente pode estar lendo um livro de RPG, quanto, pra mim, hoje em dia, o que mais me encanta é quando tem um projeto, né, visual bom, ou quando é algo que eu comprei de verdade essa ideia, eu quero ter ele físico aqui, eu quero ter essa memória quando eu olhar, né, pra minha estante, eu quero ter essa memória pra carregar, sabe? E eu acho que um outro ponto, assim, que talvez seja bom de lembrar quando sempre adquire a versão física, é de que o quesito de... Talvez algum dia tu canse de olhar, né? Algum dia vem o momento de você se desfazer dele, né? Mas ele pode ser a porta de entrada para quem nunca começou, sabe? Então, claro, tem o quesito que onde a gente hoje em dia se desfaz, né? Vende na internet, te dá a vida aí, né? Mas a gente também pode
tá dando esse livro para outras pessoas. E às vezes isso pode ser o quesito aqui que você mandar um PDF para alguém, talvez essa pessoa não veja. Mas se você dá um livro, talvez você tenha um apreço maior, porque é uma coisa física que você tá dando pra outra pessoa e quem sabe você iniciou ela no hobby, sabe? Que a gente tanto ama. Pô, isso é um ótimo ponto, sabia? É um ótimo ponto, assim. E eu vejo muito isso porque minha filha mesmo, né? Eu tenho uma filha pequena e ela fica vendo meus livros e não sabe nem ler ainda, tá começando a ler. Então ela fica às vezes dizendo, pai, um dia vai ser tudo meu, né? Eu falo, não, um dia sim que tudo vai ser seu. Aí ela fica toda boba, né? E é realmente isso que você falou. Talvez ela jogue RPG porque ela vê os livros ali e um dia ela vai pegar pra ler e pela curiosidade. Mas será que ela vai ler um PDF, né? Realmente é verdade. E mais pra frente, como é que vocês acham que vai ser? Será que vai popularizar cada vez mais as pessoas jogarem RPG pela internet, cada um na sua casa, e o presencial vai deixar de ser... Já deixou, né? De ser lugar comum, mas vai ficar menos ainda. Como é que vocês acham que o RPG vai ser daqui pra frente? Essa parte eu tô super curioso realmente com a opinião de vocês, porque aí a gente pode usar nossa mente RPGista e viajar, parceiro. Não só como a gente joga, como vai ser divulgado, ainda mais agora, como eu já citei mais cedo, de a gente falando das IAs, se isso vai ser aplicado. Cara, eu quero que a gente viaje aqui bastante e tente chegar à ideia mais absurda possível, beleza? Então vamos lá. Tá, cara, eu tô com medo mesmo do meu hobby. Sabe por quê? Outro dia eu tava brincando com o ChatGPT, e aí eu contei pra ele o que tinha acontecido na última sessão e disse pra ele que não sabia mais por onde ir com a história, né? E se ele tinha uma sugestão. E a sugestão ficou tão boa que eu usei. Aí eu fiquei, cacete! Um amigo também me enviou uma situação assim, dele descrever, cara, uma situação super complexa numa sessão de RPG, falando pra ela tava mestrando e tal, pra máquina e tal, e, cara, a máquina respondeu, dando várias opções e, tipo, ainda dando opções pra conscientizar o jogador tinha feito uma besteira, tipo, acho que eles tinham matado uns guardas, uma coisa assim, e aí o mestre perdeu a linha da aventura. E, cara, o ChatGPT ainda deu uma lição de moral ainda nos jogadores, sacou? Eu fiquei assim, caraca, doido, muito foda. Então, eu fico imaginando quanto tempo falta de você se comprar, sei lá, o Dungeons & Dragons 8ª edição e, tipo, vir a caixinha e todo mundo sentar em volta e o livro começar a mestrar sozinho. Porque realmente, cara, eu posso ter só ficado impressionado, provavelmente foi isso que aconteceu. Mas vendo esse tipo de coisa, eu fico meio preocupado não só com RPG, mas com os trabalhos criativos daqui pra frente. Sabe? Como vai ser? De repente dá uma valorizada, né? Tipo assim, pô, não, eu tenho isso daqui, um RPG que uma pessoa de verdade escreveu, todo mundo, é raro hoje em dia. Eu não sei, posso estar sendo pessimista, mas eu tenho um pouquinho de medo, assim. Eu acho que a gente tá atualmente no ponto alto do RPG e eu não sei por quanto tempo vai se manter essa parada. Mas, de repente, o Heavy tem uma visão menos catastrófica do cenário do que a minha. Cara, talvez fique off, assim, eu posso comunar no podcast. Ricardo, põe o hino da União Soviética aí, por favor. Pode colocar. Porque eu meio que sou um pouco cético com o quesito da IA, porque se fizer isso, tu tem uma gama gigantesca de coisa, né? E honestamente, por exemplo, no exemplo que tu deu de D&D, vamos ser bem honesta, a Wizards, né? A única coisa que ela gosta mais de dinheiro é mais dinheiro, né? Então, se não tem como monetizar, eu acho que seria mais difícil. Assim, cara, eu não consigo enxergar assim as coisas porque, particularmente, RPG pra mim é sobre pessoas, né? Especialmente RPG de mesa. E apesar do gancho do ChatGPT que cria mesmo boas histórias, ele é um bom argumento pra tu criar uma
uma alavanca em si, sabe? Ele é incrível, mas o RPG ele é sobre pessoas, né? Ele é sobre a gente estar junto pra contar uma história, né? E por incrível que pareça, eu não sei se a máquina vai conseguir, né? Por enquanto eu posso estar ultra datado nisso, mas sei lá, daqui a alguns anos ou coisa do tipo. Mas a gente tem emoções, ambições e tudo dentro desse panorama, sabe? Eu acredito que talvez a gente tenha mais variedade, bem mais variedade do que a gente tá tendo, sabe? Saiu RPG sobre corrida há pouco tempo, tem RPG sobre pegar busão e pagar boleto, que parece uma coisa improvável, mas é engraçado. Eu jogo esse aí tem um tempo já, hein? É real pra caramba. Tem um amigo meu, o Raul Fontoura, ele escreveu um RPG que é sobre você procurar ingrediente na dungeon pra ser um ótimo culinário, sabe? Torico. Tem um monte do Valpassos que tem sobre magia urbana e coisa do tipo. Então, eu acredito que tem cada vez mais chance da gente ter essas aberturas a mais, mas eu acho que talvez ele seja daqui pra frente, ele seja mais como conteúdo a ser consumido. Então, como a gente consome uma série, como a gente consome um livro, como a gente consome todas essas outras coisas, né, de conteúdo, digamos assim, geek, nerd, talvez esse seja um caminho que as pessoas sigam. Eu quero ver essa mesa sobre os Backstreet Bardos, sabe? Eu quero ver essa sessão de Masterchef em RPG sobre as coisas. Então, eu acredito que a gente tem um caminho muito massa e um caminho cada vez mais incrível, sabe? Porque imagina que doido que seria ter animação dentro disso, sabe? Se a gente conseguir esse tempo de youtubers que tem crescido, manja, e ter a animação ao encontro que tá acontecendo com ação em tempo real, até mesmo de VR a gente consegue ter uma visualização cada um mesmo aqui no seu canto, podendo estar dentro do tabuleiro e tendo essa profundidade a mais, sabe? Então eu não sei, eu consigo ainda ser um pouco otimista. Claro que esses quesitos de inteligência artificial me dão um pouquinho de medo, porque, né, também mexe com o meu trabalho de criação e de escrita. Mas eu não sei, quanto mais democratizado eu fico mais feliz, sabe? E eu vejo que, mesmo que seja para as pessoas, entre aspas, só consumindo e vendo uma live, vendo um conteúdo, isso é bom. Isso ajuda a que a gente nunca tenha o medo que é paralisante de que o hobby morra junto com a gente, sabe? Caramba, quase chorei agora com esse lance de hobby bonito, morrer com né? a gente. Caraca, olha, viu, acho que essa é a parada, que por mais que a gente, por mais não, né, que a gente não sabe o quanto ainda a IA pode evoluir, mas por enquanto vai faltar sempre essa emoção, sacou? Na IA que eu vejo hoje, eu acredito que um RPG como o Esnei descreveu aqui, vai ser no máximo vai agradar o público que gosta de board, esses boards que são parecidos com RPG, sacou? Mas, como o Heavy disse, o elemento humano faz uma diferença muito grande. De você olhar nos olhos de um mestre, ou nem olhar nos olhos, mas pelo menos ouvir uma voz que é humana de verdade, que sente a diferença, né? Quando uma voz robótica tá falando com você, seja nos timbres, nos sentimentos, nos pequenos detalhes. E eu acho que é aí que mora o RPG. Um exemplo disso foi estávamos jogando até RPG ontem, um amigo nosso veio ouvir, né, a aventura acontecendo, e deu pra sentir na voz do cara a emoção, por ele estar um tempão sem jogar RPG, e eu via mestrando, né, ele era meu jogador antigo, então deu pra sentir que o cara ficou animado, sabe? O cara ficou com o pinto no lixo, cara. Só de estar ouvindo a sessão, sacou? Então, nesses detalhes vão morar sempre a importância do elemento humano na sessão. Então, eu não acho que vai acontecer, pelo menos não no que a gente ainda tem de IA hoje, uma substituição. Mas, assim, eu acho que isso vai influenciar, sim, vai editar muita coisa no nosso meio. E aí é a questão, como a gente vai conseguir usar? Como a gente vai divulgar? Será que vai ter alguma outra maneira de jogar online que vai tornar a gente mais próximo? O que vocês acham? Tipo, com câmera, sem ser por câmera, porque afinal câmera a gente já viu que não funciona tão bem, ao meu ver, para não ser que as câmeras sejam muito boas e que peguem por muitos ângulos, mas eu digo assim,
Vai ter uma coisa holograma? O que vocês acham? Não, Fala eu pra acho mim. que realidade virtual. Eu acho que mais pra frente vai dar pra juntar todo mundo dentro de uma sala e poder jogar, rolar os dados e o mestre poder reproduzir as imagens que ele tem, que ele puder numa tela ou numa mesa que tá rolando. Eu acho que com realidade virtual vai dar pra fazer muita coisa maneira dentro do RPG. O cara pra ser mestre vai ter que ser programador também, né? Pior que não, cara, porque a tendência é só facilitar. Aí a dúvida é, isso vai popularizar o RPG ou não? Algo nessa escala. Você acha que populariza? Eu acho. Eu acho que tudo depende do que você entende por popularizar, porque se as pessoas conseguem chegar com mais facilidade, talvez até mesmo consigam mais de imprimir, né? De trazer por ali, de compartilhar pelo celular, compartilhar pelo Zap, né, e coisas desse tipo. E até mesmo com um pouco mais de facilidade, porque tem muita gente criando, como eu disse, e tem muita gente também que gosta de fazer coisas mais fáceis, né. Eu acho que o caminho é que vai ter cada vez mais segmentos e abertura, sabe? Você quer algo mais performático e nesse rolê quase Sword Art Online de imersão. Não, isso aí, cara, ter, nossa, sabe? você pegou num ponto. Eu não sei, eu não tenho coragem de jogar um jogo que roda. Não, tudo bem que RPG é exatamente isso, né? É um jogo que roda direto na nossa cabeça. Né, mas tá aí, né? Quem Mas sabe, igual galera... o Sword Art Online, eu não teria coragem. Imagina, tô jogando ali e falta luz. Não, tá doido? A galera gosta de olhar ficção e tentar reproduzir essas coisas, né? Quem sabe isso algum dia aconteça, mas tem isso, vai a abertura pra quem quer ficar mais de boa e quer só curtir no seu canto, vai ter, querem só ficar com áudio. Eu acho que cada vez mais talvez estejam se criando mais plataformas e mais aberturas, assim. Se fosse algo do tipo o que acontece, por exemplo, às vezes com consoles de videogame, sabe? Que quebra a retrocompatibilidade, tipo, saiu o PS6. A partir de agora, todos os jogos PS4, um abraço, sabe? Que aí sim, né, você segmenta. Mas eu acho que talvez essa abertura, cada vez as tecnologias estão mais acessíveis, né? Hoje em dia, se você vira pro seu celular e fala, ok, Google, rola um D6, ele vai fazer, né, pra tu. Eu acredito que o caminho seja mais aberto do que a gente imagina. Talvez só mais segmentado para aquilo que cada um, né, queira aproveitar. Mas aí me vem uma outra questão. A gente não pode cair também na grande dependência da tecnologia? Ter aquela galera que não vai conseguir jogar se não for a partir da tecnologia? Eu digo isso porque hoje eu vejo muita gente que nunca jogou sem ser pelo Discord, sacou? E que quando você comenta, você vê que você comenta a pessoa assim, pô, vamos jogar. E a pessoa trava, sacou? Tipo, não, mas como assim? Pessoalmente, vamos marcar um dia, a gente se encontra num shopping e tal, vamos jogar, e eu sinto que a pessoa trava. Então, assim, é engraçado isso, sacou? Eu acho até meio estranho, sinceramente, eu não acho que isso seja bom, porque é aquilo como o próprio Rap falou, amizade, né, cara? A gente se vê, não que não dê pra ter uma amizade à distância, mas por que não se encontrar, se pode se encontrar, né? O que vocês acham em relação a isso? Vocês não acham que pode ser que a tecnologia acabe deixando a gente dependente dela? Cara, eu acho que é muito pelo contrário. Eu acho que essas coisas vão fazer a gente valorizar mais o momento que tá todo mundo junto. Você tá conversando com as pessoas todo dia, sempre, mas quando você encontrar com elas de fato, vai ser muito, muito, muito intenso, muito prazeroso. Vocês estão tentando me fazer chorar hoje, cara, é isso? Bom, talvez, porque eu acho que eu posso trazer um pouquinho de um outro lado, né, assim. Por que talvez algumas pessoas tenham entrado com RPG só com online, sabe? Eu consigo falar isso um pouco de conhecimento de causa próprio e com um pouco de gente que eu andei, né, por perto, de que gente que nunca tinha jogado RPG na vida por pensar, pô, mas eu não joguei RPG, eu sou muito burro pra entender, sabe? Porque, querendo ou não, né, o hobby sempre foi um rolê muito doido. Você chegar pra falar, não, bora jogar um jogo, é facião, só tem que esse livro de 400 páginas aqui, tranquilo, tá sussa, né? A gente sabe que não são todas as páginas necessárias, mas, né, se chegar, você já assusta as pessoas. A internet, ele tem um poder muito grande, tanto na expansão, como a gente disse, mas até juntando com o ponto que eu quero chegar,
do porquê das pessoas às vezes preferirem um online, Rodrigo, que é talvez o ponto de segurança, sabe? Eu digo isso como uma parte da comunidade preta. Tanto de relato que eu tenho também das minhas gurias, que são o quanto que o nosso hobby também ele pode trazer segurança e o quanto que às vezes, né, você vai estar ali num evento, você não sabe quem é que tá chegando, né? Não sabe quem é que vai iniciar pra você, não sabe quem são as pessoas na mesa, e pode ser uma experiência terrível, né? Na internet às vezes consegue ter essa, digamos, essa seleção, mas eu não acredito que isso invalide, né, o prazer que, como disse o camarada Diniz, sobre de você encontrar os amigos, porque você tem uma validação de que você encontra, né, o teu grupo, assim como 80% das mesas de fantasia medieval, né, encontra a tua guilda ali, e esse caminho de vocês viverem aventuras vai ser muito mais gratificante quando vocês se encontrarem, né? Você vai ter um caminho que você não vai precisar ter passado pela dor do desconhecido, a dor de ter vivido experiências ruins. Pelo muito contrário, tu se abriu e teve a chance de encontrar gente na mesma linha que você, curtindo as mesmas coisas que tu, e que vocês vão trilhar esse caminho junto. Quem sabe há aventuras que até mesmo vocês possam se encontrar e rolar esses dados e lágrimas e risadas juntos, sabe? As coisas, elas vão indo pelas fases e eu acho que nada vai vencer o prazer de encontrar essas pessoas e felizmente vida acontece, né, também. Então, caso não tenha chance de encontrar novamente, pelo menos tu tem essa alternativa, sabe? Então eu não consigo ser tão pessimista, mas eu enxergo que as duas coisas vão se completando, né, como um ciclo que as pessoas podem ver e tendo essa caminhada juntos. Foi mal, galera, que eu decidi cortar uma cebola aqui enquanto rola o cast. Babaca, mano. Cara, depois disso eu não tenho nem o que dizer, assim, porque eu já tenho a mentalidade um pouco pessimista com relação a isso, mas se eu falar agora eu vou quebrar o clima e aí eu não vou ser o babaca a esse ponto, entendeu? Eu acho que nesse clima aí seria o time perfeito pra gente se despedir, até porque o Heavy tem mais o que fazer do que aturar nós dois, né, Disney? É verdade. O cara trabalha. O produtor que mais trabalha no Brasil. Pô, cara, não, o cara é dos anos 20, pô, não é possível. Então olha o tempo que o cara tá trabalhando. Exatamente. Heavy, muito obrigado, cara. O camarada Heavy, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, tá? Assim, é um prazer inenarrável recebê-lo aqui conosco. E sempre que você quiser voltar, tá? Tudo que não cobre nada da gente, você pode voltar sempre, tá bom? Eu que agradeço. Agradeço demais, foi um prazer estar conversando com vocês. Eu sempre gosto desses papos filosóficos em si. Eu agradeço demasiado. Pode fazer teu jabá aí, cara. Fala das redes sociais, tá? Por favor, jabá, as redes, os projetos. Vai ter que fazer um podcast separado só pra isso, porque o cara produz muito. A gente só não se responsabiliza se você perder seguidor por causa disso, tá? E a responsabilidade não é nossa, mas fora isso. Bom, pra quem aguentou, né, me ouvir até o final, eu sou o Heavy, eu sou escritor, roteirista e produtor de RPG nacional. Sou metade, né, do estúdio independente Rente Salsa com a minha maravilhosa esposa. A gente tem como por objetivo criar conteúdo saudável e acessível a todos. Então a gente tá lá, né, com tudo isso, como disse, quadrinhos, livros, RPGs, infantil, as lives também lá no site roxo, né, na Twitch, no Luiz Heavy. A gente tá por lá e sempre tentando fazer essa conversa e estarem juntos, assim. Eu só vou manter a minha própria tradição, que é de todo lugar que eu vou pra falar, eu sempre gosto só de deixar um recado final pra galera, que é: sejam heróis das histórias, sabe? A gente passou por um tempo onde a gente aprendeu a idolatrar muito vilão, a gente aprendeu a idolatrar muito individualidade, onde cada um por si só, e a gente mais do que nunca, né, precisa de um abraço amigo, de gente pra estar caminhando com a gente e pra estar fazendo as coisas não serem tão tortuosas pra ninguém, mas onde a gente possa ser ajuda, né, e sermos o herói da vida do outro, não por vanglória,
mas que a gente possa caminhar juntos pra vivermos um tempo melhor. E é isso. Então, caramba, cara. Tá difícil mesmo. Melhor acabar logo, senão eu vou chorar, mano. Não tinha reparado de falar, pelo amor de Deus. Valeu, galera. Um abraço a todos. Sigam a gente no Twitter, @Covil do Dragão, tá? Com o mesmo do. E é isso, Ed. Quer falar mais alguma coisa, Ed? Eu posso ir embora. Não, já chega. O podcast tá grande demais. Valeu. O Ricardo, é isso aí, galera. Ricardo vai arrancar o nosso couro dracônico daqui a pouco. Então, gente, um abração pra todo mundo e sejam os heróis, chega de vilões. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.